O Atletas no Ar está de volta e você pode e deve participar do nosso programa através da internet. Tem redes sociais por onde você pode se conectar e também o nosso e-mail que está aí na sua tela, é o Noé Jorge Marques. atletasnoar@boasnovas.tv. Não deixe de escrever para nós, falando aí desse início de ano, das contratações do seu time, falando do seu time de vôlei, do handball, do Mundial aí, que o Brasil vai participar no masculino. Enfim, também você pode concorrer a esses brindes que estão sempre aqui na nossa mesa. E no site dos atletas também, atletasdecristo.org, tem lá a loja virtual e as informações sobre a missão dos Atletas de Cristo. Um convite especial para você que é líder de grupo local dos Atletas de Cristo, que mande um e-mail para nós. E você que nos conheceu lá durante o congresso, manda e-mail para nós, a gente quer contar a sua história, a gente quer mostrar o que o seu grupo local tem feito e a gente quer fazer isso com muito prazer, então escreva para nós. Por falar em grupos locais, a gente vai mostrar hoje a história de um desses líderes, que é o pastor Zic. É um dos líderes mais antigos, não de idade, mas já há muito tempo ele trabalha com Atletas de Cristo. E a gente entrevistou ele lá no congresso, a gente vai mostrar essa entrevista de novo para você que não teve a oportunidade de assistir. Pastor, uma honra, um privilégio ter você aqui. E a gente queria começar te perguntando como é que foi que começou o seu envolvimento com o esporte e com Atletas de Cristo? Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Em 1982, eu era pastor de jovens da Primeira Igreja Batista de Niterói. E houve um final de um campeonato, acho que é Copa do Brasil, em que o Grêmio foi jogar contra o Flamengo no Maracanã. E o Baltazar era o artilheiro do campeonato. E eu tinha um programa de rádio dos jovens da igreja chamado Canto Jovem. E a pretexto de fazer uma entrevista com o Baltazar, eu fui procurá-lo no aeroporto, porque eu queria saber se ele realmente era um cristão ou se era um tipo que ele fazia. Porque eu fui criado numa igreja em que a bola era o ovo do diabo. Jogar futebol era pecado. O joelho que se dobra para chutar uma bola não é o mesmo joelho que se dobra para orar. E tinha até base bíblica para isso, né? Porque dizia que Jesus sempre falava em parábola. Aí ele diz que o campo é o mundo, né? Mandou tirar as traves, mandou jogar a rede no mar, né? E ainda conta a história de um juiz iníquo. Então, futebol não era coisa de Deus, de jeito nenhum. E aí foi meu primeiro contato com o Baltazar. Em 83 ele foi jogar pelo Flamengo, em 84 ele foi jogar pelo Botafogo e um dia ele me ligou, nesse tempo de Flamengo, nossa amizade se fortaleceu e ele foi jogar no Botafogo e um dia ele me ligou e falou: Zic, se eu reunir um grupo de atletas aqui na minha casa, convidar uns amigos, você vem aqui dirigir um estudo bíblico para nós? E eu falei, tá bom, eu não sabia no que eu estava me metendo. Eu falei, tá bom, eu vou. E assim, numa quinta-feira, num mês de julho, não me lembro o dia, em 1984, no condomínio Riviera del Fiore, lá na Barra da Tijuca, eu comecei o meu envolvimento com Atletas de Cristo. Agora, pastor, em vários atletas que a gente entrevista, aqui mesmo no Congresso, a gente tem ouvido muitas vezes falar no seu nome, muitos atletas falando, quem me orientou foi o pastor Zic e tal. O Duílio, zagueiro, campeão pelo Fluminense, jogava em Portugal, citou também seu nome como alguém que estava sempre ali no início da fé. Como é que o senhor lidava com essa questão? O senhor pastoreava uma igreja e também ajudava a evangelizar os atletas? Como é que o senhor levava essa questão dos grupos com os Atletas de Cristo? Em 1986, eu tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida, porque o grupo de atletas no Rio estava crescendo e eu não conseguia dividir o meu trabalho com os jovens da igreja de Niterói e o grupo de atletas. Então eu tinha que tomar a decisão, ou alguém assumir o grupo de atletas para eu continuar o trabalho na igreja, ou deixar a igreja assumir o grupo de atletas. O grande lance, Alex acompanhou bastante essa época, é que a Atletas não tinha grana para me sustentar. E eu não tinha como, e eu tinha família, tinha filhos, eu precisava de sustento. E foram alguns meses de oração, dizendo assim, o que fazer. Até que um dia Deus me mostrou lá em Salmos capítulo 2, versículo 8, pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. E aquilo colou na minha cabeça. Eu falei, Senhor, como é que é isso?
pede-me, eu te darei as nações da terra e os confins da terra por tua possessão. E de repente começou a passar na minha cabeça, assim como é conhecido no meio do futebol, a nação vascaína, a nação rubro-negra, a nação corintiana, essas que são conhecidas as torcidas, né? E o Senhor começou a me mostrar que através de atletas, do testemunho dele, a gente poderia alcançar essas pessoas com o testemunho dessas pessoas. E eu falei, tá legal, Senhor, mas e os confins da terra? Como é que eu vou para os confins da terra? E o Senhor me deu a estratégia, que era de estar discipulando atletas, para que aonde eles fossem pelo mundo afora, eles fossem não só como atletas, mas atletas missionários ou missionários atletas. E foi assim que a gente tem investido na vida de atletas. O Jorginho foi o primeiro que saiu para jogar na Alemanha. E pouco depois que ele estava na Alemanha, um dia ele me ligou e ele falou, Zic, me compra 100 Bíblias e manda para mim aqui, porque eu vou começar um trabalho aqui com os pessoas brasileiros que vivem na Alemanha, e eu quero começar um trabalho com ele. E assim foi que começou. E até hoje é aquilo que a estratégia que não é minha, é que o Senhor tem me dado, de investir na vida de atletas, preparando, treinando, para que onde eles estejam indo, seja no Brasil ou fora do Brasil, eles estejam indo como testemunhos, como missionários da bola. Tem muita gente que é em casa, Zic, assistindo a gente agora e que tem curiosidade sobre os pequenos grupos de atletas, que gostaria de ir, mas não sabe como é que funciona. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que acontece nessas reuniões e como é que é esse discipulado que é feito. Bem, nós temos atualmente eu estou liderando 2 grupos no Rio de Janeiro. Um nas segundas-feiras lá no Recreio dos Bandeirantes, que é onde o Duílio participa com a gente lá, e nas quintas-feiras na Tijuca. São esses 2 que eu estou liderando. Há outros grupos que reúnem em Barra Mansa, um grupo que se reúne na Ilha do Governador, mas tem uma liderança local também nesses grupos, eu dou alguma assistência. As nossas reuniões são reuniões muito simples, a gente não tem nada de extraordinário. Eu tenho tocado em meu coração que de algumas semanas para cá, e ontem eu estava ouvindo até o Bruno falar aqui, o Evangelho é simples. A mensagem do Evangelho é simples. Não adianta querer inventar a roda. Jesus foi uma pessoa simples. E é isso que nós procuramos fazer. Nas nossas reuniões, nós temos um tempo de louvor, às vezes um violão, cantamos. Nós temos um tempo em que nós oramos uns pelos outros, pelas necessidades, nos alegramos. Eu me lembro quando a Cissa foi campeã mundial pela primeira vez, ela chegou lá com um troféu dela, aquele troféu, acho que é de cristal que ela ganhou, e ela chegou lá na reunião e eu falei para ela, Cissa, depois vem cá, vamos agradecer o troféu que você ganhou. Ela falou, ganhei nada, Zic, briguei pra caramba, tive que lutar pra caramba, os caras não me deram não, mas fomos lá agradecer, né? E desde então isso se tornou assim, cada vez que a Cissa vem dos campeonatos, a gente coloca lá e vamos agradecer a Deus e outros atletas que participam, e nós procuramos compartilhar a palavra. Abrir a palavra, estudar a palavra, procurar aplicar a palavra à realidade do atleta, ao dia a dia do atleta. Nós estamos falando aqui sobre as derrotas. É muito fácil você ministrar quando a coisa está correndo bem. Nós temos lá no Rio hoje pessoas que estão desempregadas há mais de 1 ano participando do grupo, mas estão lá com a gente todo dia. Então o que a gente procura é estar alimentando essas pessoas com a palavra, com a simplicidade da palavra e acompanhando, procurar, e acima de tudo, a gente procurar caminhar junto. Quando eu digo caminhar junto, é aquela coisa de você almoçar, tomar café, vir na sua casa, você se expor também para que eles vejam a sua vida, né? E esse que eu acho que é o discipulado. O discipulado não é você marcar uma reunião uma vez por semana, vamos estudar a página tal aí, não. Mas é o que Jesus fazia, né? Jesus caminhava com as pessoas, Jesus andava com as pessoas. Eles podiam ver as reações de Jesus em cada situação. E é isso que a gente procura passar para esses atletas.
Muito legal a história do Pastor Zique, o grupo local do Rio de Janeiro. Se você tem vontade de participar desse grupo local, entra lá no Facebook dos atletas, tem lá as datas e os locais. Eu sei que esse grupo do Pastor Zique aqui do Recreio se reúne às segundas-feiras. Então pode entrar lá no Facebook, tem todas as informações, no site também dos Atletas de Cristo, para que você possa participar das reuniões, né, Jorge? É isso aí. A maioria das vezes vão ser sempre em horários mais alternativos do que a gente está acostumado na igreja, porque final de semana, em geral, os atletas estão em competição e aí durante a semana eles têm esse tempo para poder se reunir. Eu espero que você possa participar. E se você é líder de grupo local, está assistindo a gente, manda um e-mail para a gente, que a gente quer contar a sua história, assim como a gente contou a história do Pastor Zique. A gente quer saber como é que funciona o seu grupo local. Hora de calçar nossas luvas e colocar os nossos protetores bucais, porque vamos falar de UFC Fight Night. No dia 18, em Boston, vai acontecer um grande evento do UFC que tem a luta do Conor McGregor contra o Dennis Siver. Tem brasileiro nesse evento, que é o Gleison Tibau, vai enfrentar o Norman Park. Também o Uriah Hall vai enfrentar Lewis Taylor, Donald Cerrone vai enfrentar o Benson Henderson. Evento interessante, né, Jorge? Muitas contusões, muitas trocas esse evento, sim, mas mesmo assim vai ser um evento com as lutas interessantes, né? Sim, natural para um esporte de tanto contato, né, digamos assim. E que fácil de machucar. Levando soco na cara, chute na costela, chutando, nunca vi isso. O chute que o Machida deu no outro lado. Luta sensacional. Né? Então, assim, não é absurdo a gente imaginar que existem muitas contusões. O que está movimentando muito também o mundo do UFC aí foi a questão do doping do John Jones, né? No uso de cocaína. Acho que cocaína talvez não possa nem ser considerado doping, né? Porque mas é porque é mais a questão da substância, né? Do exemplo que ele como esportista tem que dar para os fãs dele, que não pega bem para ninguém usar qualquer tipo de droga, mas muito menos para ele, que é exemplo para tantas crianças, adolescentes e tantas pessoas, né? Mas disse ele que está se tratando, que foi espontâneo dele se internar e tudo mais, esperamos que ele se recupere, porque é um grande lutador e tem chance de ser o maior lutador, até de ultrapassar o Anderson Silva em números, né? E falar em Anderson Silva também a expectativa toda para a volta dele, né? Olha, eu tô sem, cara. E ainda o cinturão do Belfort com o Weidman. Muitas lutas interessantes esse ano. Só para a gente fechar o assunto desse UFC Fight Night que vai acontecer, eu falei das lesões, né? O Uriah Hall, na verdade, estava para enfrentar o Costa Philippou. Ele se lesionou, entrou o Lewis Taylor. O Gleison Tibau também entrou por conta de lesão, porque era para o Jorge Masvidal, que se lesionou também, ter lutado essa luta. Também a luta do Ed Álvares estava programada para ser a luta contra o Benson Henderson, acabou que ele se lesionou. E o Donald Cerrone entrou no lugar dele. Praticamente todo o card principal tendo trocas aí de lutadores que se lesionaram, tiveram algum tipo de problema. O UFC sempre faz essas trocas. Teve uma outra luta do card preliminar, que um lutador de outro evento se lesionou e teve que substituir, aquelas trocas que a galera acaba aceitando na última hora por causa de dinheiro, fala, vou te dar um tanto a mais, vem lutar aqui, o cara vem, vamos nessa, não quero nem saber, mesmo que eu apanhe, vou ganhar um dinheiro bem legal, e a gente espera que essa luta seja boa para o Gleison Tibau, vem fazendo boas lutas. É um lutador novo, mas que uma característica que eu gosto muito dele, de velocidade. Eu acho que está faltando um pouco... Porque é um lutador de peso leve, né? Lógico, é normal que ele seja rápido, mas é um lutador de explosão. Eu acho que está faltando um pouco isso nos lutadores que a gente vê. Talvez o Toquinho seja um lutador assim de explosão. O Belfort sempre foi, mas hoje já não consegue mais ser. Talvez o Gleison Tibau seja esse lutador para a gente ver no futuro, né? Ainda não é talvez tão conhecido do grande público, tanto que participa ainda desses eventos do Fight Night, que são nas sextas-feiras, né? Ainda não está nos principais que acontecem normalmente na madrugada de sábado, mas está subindo degraus aí, conquistando vitórias importantes para conseguir colocar o nome dele na história do UFC. É isso aí. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco, rapaz, tem a eleição do melhor do mundo. Você viu quem foi, rapaz? Barbada, né? Ó, já estava claro, né? O Sul-Americano Sub-20, que a gente prometeu no primeiro bloco, tem Mercadão da Bola, tem muita coisa. A gente volta já já.